dois livros sobre a banda Ramones. Aqui, um livro chamado Eu Dormi com Joey Ramone e aqui um chamado Hey Ho, Let's Go, a história dos Ramones. Esse aqui, Eu Dormi com Joey Ramone, foi escrito pelo irmão dele, Mick Leif, com a ajuda de Legs McNeil. Legs McNeil é o cara que escreveu o seminal Please Kill Me. Então, esses dois caras aí, do início do punk ali em Nova York, escreveram um livro, sendo que a abordagem do Mick, o irmão do Joey, é uma abordagem mais familiar, né? Contando a história desde menininho, como é que era em casa, o Joey, os problemas de doença que ele teve. Aqui o Joey, diferentão, né, na capa. Eles apareceram, os Ramones apareceram numa hora que Nova York não tinha nada de interessante para mostrar. Os New York Dolls tinham desaparecido, sei lá, estavam em decadência. Então, o relato do Mick Leif é um relato bem família mesmo. Fala da mãe deles, a Charlotte, que é maravilhosa, que era uma dona de galeria de arte, era uma mulher instruída, família de judeus. Acho que todos nos Ramones eram judeus. E o Mick conta aqui pra gente não só dos Ramones, mas o que o Joey fez antes, as bandinhas que ele teve, as bandas médias e depois as tentativas mais ousadas até chegar finalmente nos Ramones. Como era de se esperar de um livro familiar, também tem as tretas, né, as confusões e as brigas que houveram entre os irmãos durante os anos. Né? O Joey, por exemplo, num certo período, sujou o nome do Mick Leif na indústria da música, porque eles brigaram acerca dos direitos autorais. Isso porque os Ramones, todos os discos deles, nunca foram só eles que tocaram. Sempre teve gente que ajudou a compor música, teve gente que inclusive tocou guitarra e tocou baixo no lugar dos membros. Mas o Johnny, né, o guitarrista, não aceitava que nenhum nome fosse mencionado como crédito. Todos os discos tinham que vir apenas escrito Ramones. E não aceitava colocar o nome de ninguém que colaborasse, nem de composição. O Mick Leif achou que tinha direito a receber, pelo menos no caso da Budweiser, no início dos anos 90, os Ramones, a Budweiser licenciou uma música dos Ramones para fazer uma publicidade. Essa música tocava dia e noite, a publicidade rodava dia e noite no rádio e na TV americana, e o Mick Leif falou, poxa, eu podia estar ganhando o meu direito autoral aqui nessa música, e isso fez com que o Joey ficasse com muita raiva dele e sujasse o nome dele em Nova York. O Mick Leif é músico e até hoje ele continua tocando do mesmo jeito, é conhecidíssimo de todo mundo em Nova York, de todo mundo no rock, esteve junto com os Ramones desde o início, ajudando a compor, ajudando a tocar música, foi junto para a Europa, enfim, é um cara que escreve uma biografia legal e que traz esse lado familiar muito forte e todas as tretas também dos Ramones. O que vai se repetir bastante, né? Quem lê esse livro aqui vai perceber que tudo se repete, a mesma história se repete aqui no Hey Ho, Let's Go, a história dos Ramones. Esse livro aqui é de Everett True. Everett True é um cara, um jornalista musical que não se considera jornalista musical. No blog dele está lá escrito que ele é um crítico de música. Ele acha que jornalista tem método, por exemplo, tem um certo método para fazer jornalismo que é o que ele não tem. Ele se considera apenas um crítico. E o trabalho que Everett True fez nesse livro que é maravilhoso, assim, ele juntou não só as entrevistas que ele fez com os Ramones e com pessoas ligadas aos Ramones, tem até road, tem entrevista com zineiro, tem entrevista com modelos, com todo tipo de gente que esteve, que acompanhou, que esteve presente durante a trajetória, e ele também pega recortes de revistas, de jornais, de fanzines, ele junta tudo. E o Everett True não aparece muito no livro. Uma hora ou outra aparece uma perguntinha que ele faz e a pessoa responde, aquela resposta enorme, mas é um livro onde o autor está praticamente ausente, ao contrário de I Slept with Joey Ramone, onde o Mick Leif está aqui o tempo inteiro, né, do início ao fim. Eu gostaria de falar mais coisas sobre esse I Slept with Joey Ramone, mas não vamos dar spoiler, né? Esse livro aqui,
Hey Ho, Let's Go, a história dos Ramones, é um livro que está baratíssimo, tá? Dá uma olhada aí nos aplicativos para você ver. Eu sempre falo para comprar no Mercado Livre, porque a gente ajuda os sebos aí pelo Brasil afora. É um livro que tem quase 500 páginas, né? Um livrão grosso, e ele é muito barato. Esse livro não é caro, fácil de comprar. Esse I Slept with Joey Ramone, a última vez que eu olhei, ele não estava tão barato. A minha edição é uma edição com que tem um novo epílogo, né? E tem que estar escrito aqui, uma memória de família punk rock. E para você ver que aqui tem realmente uma abordagem mais familiar, uma história mais de família, já que são irmãos, e talvez o Legs McNeil orientou o Mick Leif a escrever algo num tom mais familiar, né? Algo que lembrasse sempre a relação entre irmão e mãe, irmão e pai. O pai deles também está presente aqui, e não só as pessoas do rock, mas a família do Joey Ramone está aqui totalmente. Já o livro do Ever True é aquele pro fãzão mesmo, o fã dos Ramones, aquela pessoa que quer saber sobre tudo, sobre as turnês, sobre os shows, sobre o período que a banda ficou meio parada, as brigas, as confusões, né? É bem célebre a fase que se inaugurou nos anos 70 e que nunca mais terminou, que foi o Johnny e o Joey não conversando mais um com o outro. Então, fica aqui para vocês a dica, 2 livros que não são caros, e você pode ter uma boa ideia aí do que foi a trajetória desses caras aí do rock and roll, punk rock, Nova York.